da maldade e da manipulação, né? Então, eu estou sendo manipulado? Sim, você está sendo manipulado. Agora, olha só que interessante isso que eu vou falar para vocês. Você está sendo manipulado porque você quer ganhar. Quando a gente aceita um jogo psicológico, internamente, eu também, além das minhas dinâmicas inconscientes, internamente eu também quero me provar de alguma forma. Internamente eu tenho aquela expectativa de que eu vou ser aquele ser especial e iluminado que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Ou que de repente, do jeito que eu agir com essa pessoa, ela vai mudar, ela vai ser diferente. E aqui a gente entra num aspecto bem infantil, tá? No qual eu desconsidero, né, essas características que eu estou observando nessa pessoa, porque eu passo a então entrar no jogo. Então, lembrem que o jogo, ele é um convite. Eu posso trabalhar então para observar esse jogo, como que ele acontece, como que essa pessoa é, se eu quero ou não participar dessa dinâmica. Mas eu costumo dizer que quando você aceita um jogo psicológico, só vão ter perdedores, porque no fundo, você quer provar que você está certo em algum nível e você vai fracassar, porque a gente sempre fracassa na tentativa de mudar quem quer que seja. E agora a gente vai mergulhar um pouquinho mais fundo, porque quem no fundo que eu quero mudar? No fundo eu quero que mude. Que no fundo eu quero que seja diferente. E aí, tá? Eu já fiz uma aula sobre isso, está disponível lá no meu canal do YouTube, aula completa, tá? Mas a gente vai voltar para a matriz. Para a matriz das nossas relações, obviamente. Quando eu me proponho a viver uma relação que é abusiva para mim, que me faz mal, eu estou aqui com uma dificuldade nítida de lidar com a realidade. Porque essa pessoa está se mostrando como ela é para mim. Então, quem que eu quero que seja diferente no fundo, no fundo? Talvez o meu pai, talvez a minha mãe, dependendo da dinâmica. E aí sim, quando eu começo a olhar para esse tipo de situação e, primeiro, me responsabilizar. Primeira questão aqui, né? Eu começo a me responsabilizar e pensar, caramba, pô, isso aqui está acontecendo comigo, diz respeito a mim, aonde que está a minha parte de responsabilidade nisso e aceitar que eu trouxe isso para minha vida já é uma baita evolução. Porque aí eu começo a compreender de uma forma madura que as minhas ações têm consequência, que eu deixar alguém entrar na minha vida tem consequência, que eu permitir que essa pessoa venha na minha casa tem consequência, que eu permitir que essa pessoa conviva com a minha família, com os meus filhos, tem consequência. Então não tem a ver com a forma, com o tipo de relacionamento, se é um relacionamento afetivo. Eu sempre falo aqui para vocês, às vezes tem gente que quer fazer tratamento de casal, cara, vai tratar você e como você lida com o mundo, porque o mundo, ele não precisa mudar efetivamente. O que precisa mudar é a minha forma de me relacionar com o mundo, a minha forma de perceber o mundo e a minha forma de me posicionar diante daquilo que eu posso mudar. E aí é uma coisa meio assustadora, como se normaliza o fato de que eu tenho a esperança de que alguém haja diferente daquilo que essa pessoa está se mostrando ser. Isso é um nível de imaturidade emocional muito grande e que leva as pessoas para o sofrimento, que leva as pessoas para a angústia, porque todos os dias eu me frustro com essa pessoa que se mostra desse jeito que é, mas todos os dias eu desejo que ela seja diferente. E isso é um sofrimento não só para mim, isso é um sofrimento para essa pessoa que está comigo também. Ok? Então sempre lembrem-se que, tá? O jogo psicológico, sim, é uma dinâmica
Todo mundo traz as suas cargas emocionais ao longo da vida, mas assim, a minha forma de me relacionar com o meu consciente, a minha forma de me relacionar com a minha vida, vai direcionar a minha vida para um caminho que pode ser muito mais saudável ou não. E isso sim depende de mim. E é um indicador de maturidade eu conseguir prospectar, então, isso aqui e avaliar, mesmo sem eu viver isso, que de repente é uma coisa que pode não dar certo. E assumir isso e seguir em frente. Ok? Então, eu já falei aqui para vocês que o jogo ele só funciona com 2 pessoas e ele pode funcionar, por exemplo, a pessoa ela é agressiva comigo, ela é raivosa comigo, ou ela é passiva comigo e eu ajo. Aí as dinâmicas podem variar muito dentro dos convites de jogos psicológicos. Mas, basicamente, eu vou então aderir a essa dança e infelizmente, não é uma dança que promove a saúde, é uma dança que promove o fracasso. Porque no fundo, existe esse desejo reprimido de que essa outra pessoa seja diferente do que ela é. E não só o fracasso nesse sentido, mas da dificuldade de observar aquilo que é infrutífero e insalubre para a minha vida. Tá? Eu realmente considero um marcador de saúde mental, um marcador de vida adulta, quando a pessoa ela consegue observar essas coisas como elas são e ela não entra mais nesse lodo, esse lodo que é o julgamento, que é a expectativa, a esperança extremamente perniciosa nesse tipo de situação, porque eu fico nutrindo sempre esse desejo de que a realidade seja diferente do que ela se apresenta para mim. E nisso que eu falo que é muito, muito infantil, tá? E aí, considerar que existe, então, a partir do momento que isso se repete na minha vida, a partir do momento que isso está acontecendo sistematicamente na minha vida e por mais tempo do que o saudável para uma ação, vamos dizer assim, então eu começo a observar a minha necessidade, o grau de codependência que eu tenho em relação às pessoas que eu trago para minha vida. Porque sim, quando internamente eu tenho o desejo ou trago pessoas difíceis para minha vida, eu tenho um nível de codependência que eu não quero admitir. O que é a codependência aqui? Eu preciso ser sempre aquele que está ajudando as pessoas. Eu preciso ser sempre aquele que é o bonzinho ou que está ajeitando as coisas para todo mundo, enquanto, para mim, enquanto eu estou sempre cansado e cansativo, a minha vida está sempre cansativa, mas eu sempre estou trazendo pessoas que precisam melhorar, que precisam ser diferentes. Aí, quando eu começo a assumir essa responsabilidade, aí sim eu então posso me permitir pensar em alternativas diferentes para essa realidade que você está construindo na tua vida. Então, sim, existem pessoas que fazem mal? Sim, existem pessoas que fazem mal. Algumas pessoas fazem isso conscientemente, algumas pessoas fazem isso inconscientemente. Quando uma pessoa faz isso comigo, independente de ser consciente ou inconscientemente da parte dela, é uma responsabilidade minha o que eu faço com isso. E a responsabilidade aqui não diz respeito a eu desejar mudar essa pessoa, mas diz respeito à minha capacidade em sair daquilo que não me faz bem. Ok? Fácil, não? E aí lembrem-se que quanto mais eu julgo os outros, quanto mais eu sou crítico em relação aos outros, quanto mais eu acho que eu sou bonzinho e os outros são errados,
mais eu me misturo nesse lodo e me torno uma peça manipulável. Porque a consciência, ela é livre. A consciência, ela é livre. A consciência, ela observa as coisas como elas são e ela toma decisões. Quando eu fico me prendendo nesse lodo, eu tô indo para um campo que eu só vou ficar mais preso nisso e vou ter mais disso na minha vida e nas minhas relações. A consciência se exercita, então, quando eu crio um certo nível de distanciamento daquilo que eu observo, das pessoas. Eu quero só observar. E eu sempre falo que quem me segue já de outros carnavais aqui, de outros Instagrams e outros Facebooks antes desses bloqueios, sabe que eu digo que a vida é como um pomar. E eu vou repetir isso aqui, sim, de novo nessa live. Talvez alguns de vocês já estão até cansados de ouvir isso, mas eu vou repetir. Como que a gente exercita a consciência? Olhando para a vida como se eu estivesse andando num pomar. E eu ando no pomar, eu não fico dizendo, nossa, essa árvore deveria ser mais verde, aquele fruto deveria já ter amadurecido. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso quando observa um pôr do sol. Por quê? Porque isso diz respeito à vida. E a vida por si tem imponência, tem força. Quando eu aceito isso, eu consigo me colocar no meu lugar e consigo deixar cada um no seu lugar. E aí eu consigo caminhar por esse pomar e talvez às vezes eu veja que existem frutos que eu posso consumir e outros que ainda não estão maduros, mas isso não necessariamente é um problema. O exercício que eu preciso fazer aqui é a mesma coisa. Eu olho para as pessoas como se eu estivesse olhando para um pôr do sol. Eu não digo, meu Deus, o pôr do sol deveria ser às 5h50 e não ficar mudando todo dia, ser um horário diferente. Ai, que coisa isso. Percebem como é infantil isso? Percebem? Então, como que eu vou me livrando da minha angústia e sendo feliz e brilhando? Porque eu exercito a minha consciência, eu exercito a minha liberdade e eu deixo todo mundo livre também. E isso por si só dá muita força e leveza. Ao contrário do lodo que eu falei para vocês, em que você vai se sentir mais preso, mais amarrado e você vai dizer de novo, eu tô vivendo isso. Pois é. E aí um dia você vai lembrar do que eu falei aqui nessa live. Se você está falhando sistematicamente, alguma coisa errada você está fazendo. E a coisa errada aqui é o meu pensamento. Onde que o meu pensamento está? Quem que eu quero? Anotem essa pergunta para vocês fazerem depois. Isso é sobre mim, não é sobre essa pessoa. Mas a Mariazinha está sendo rude comigo. Então eu me retiro e digo para a Mariazinha, obrigada por me mostrar. Obrigada por me mostrar o que eu não consigo ver sozinha ainda. E depois eu agradecer a Mariazinha, eu pergunto para mim, quem que eu realmente queria que fosse diferente na minha vida? Que situação que eu queria que tivesse sido diferente? E eu começo a trabalhar a aceitação disso. A aceitação do que é. Assim como quando eu ando no pomar. Porque eu olho para aquilo que é. E quando eu olho para aquilo que é, lembrem-se que eu tenho a liberdade para escolher, para fazer o que eu bem entender. E aí eu deixo os outros livres e eu sigo livre também. Então, vou deixar a pergunta aqui para vocês fazerem sobre essa pessoa. Quem que eu gostaria que fosse diferente? O que eu gostaria que fosse diferente? E aqui vocês podem fazer um exercício, uma reflexão interna, fechar os olhos, porque quando a gente trabalha com a verdade
E tudo bem a gente ter coisas inconscientes, e tudo bem a gente ter muitas coisas que a gente tem ignorância, que a gente desconhece sobre nós mesmos. Mas quando o meu compromisso é com a verdade, eu posso acabar o meu dia hoje, mas eu vou perguntar: qual que é a verdade sobre isso? Porque eu quero saber. E a verdade aparece. Agora, quando eu quero só encontrar culpados para minha vida, eu infelizmente vou sempre estar naquela postura de alguém que está reclamando de alguma coisa, de alguém que está falando mal de alguém que acha que o marido tem que ser diferente, de alguém que acha que os filhos que deveriam estudar mais. Não é sobre nenhum deles. E posso garantir isso mesmo sem conhecer todos vocês que estão me assistindo aqui. Não é sobre eles. E enquanto você não assumir isso para si, você vai continuar andando em círculos. Não vai sair do lugar. Então, qual que é a minha responsabilidade? Essa é a pergunta. Nisso que está acontecendo na minha vida. E, meu Deus, me mostre se eu não conseguir ver sozinha. Me mostra. Porque o meu compromisso não é mais com o ego. Se você está me assistindo aqui, eu imagino que o teu compromisso é com a verdade. E o meu compromisso não é com o ego. Mesmo que o meu ego esperneie e fale, caramba, eu queria ter razão, eu queria estar certo. Cara, você não vai a lugar nenhum agindo dessa forma. Você vai para algum lugar se comprometendo com a verdade e se humanizando, se tornando uma pessoa melhor. E você faz isso com você mesmo, não precisa de plateia. Precisa que você, no final do dia, tenha um compromisso forte com você de perguntar qual que é a minha responsabilidade nisso aqui. Me mostra, porque eu quero a verdade. E a verdade, ela sempre aparece para quem quer ver ela. E sobre a verdade, a gente sempre pode fazer alguma coisa. A gente sempre pode escolher, tá? Então, rapidinho aqui, eu anotei algumas perguntas que me fizeram. Então, como que a gente muda isso? Através desse passo a passo aqui que eu dei para vocês, se responsabilizando pela parte que me cabe nisso, deixando de achar expectativas fantasiosas sobre o comportamento de pessoas que você não tem controle nenhum, e se perguntando, né, dentro dessa matriz minha de dinâmicas relacionais, quem que eu quero que mude? Qual que é a minha parte inconsciente que está mantendo relações não saudáveis e insalubres na minha vida? E se perguntar também para saber a verdade. É assim, trabalhando em você, trabalhando a tua consciência. Não tem nada de errado com o comportamento dos outros. Eu sempre falo aqui para vocês, quando os outros mostram para a gente como eles são, a gente agradece e faz uma escolha. Beleza? E a outra pergunta que me fizeram, então, foi sobre maldade. Sim, pode ser por maldade, uma pessoa pode manipular por maldade, por exemplo, um casal se separou e a mulher, ela fica triste para que esse ex-marido se sinta culpado em ter deixado ela. Isso acontece muito. A pessoa se pune para punir o outro. Então, ela deliberadamente está escolhendo isso, mas não necessariamente aqui a gente pode falar de caráter. Talvez aqui entra muito mais a questão da infantilidade mesmo, ok? Uma pessoa que sabe que ela está manipulando, dificilmente ela vai ter sentimentos sobre esse evento, e aí a gente já está falando do nível de sociopatia de uma pessoa doente, ok? Mas é possível também.